esse assunto. E a Bíblia fala que tudo que está escrito na Bíblia, para nosso ensino, ele foi escrito. E se Deus ele começa a repetir e a tocar muito nesse assunto, eu tenho certeza que Deus ele quer muito que a gente aprenda a respeito desse tema, amém? Mas eu queria convidar você a não ser uma pessoa passiva essa noite. Se Deus ele falar com você, eu quero que você reaja, amém? Eu tenho um amigo meu, Tiago Mota. Mota, mostra o padrão aqui. Como é que você reage? Amém? Então se Deus falar com você, eu espero que você seja no mínimo igual a Mota, amém? Amém ou não amém? Então vamos comigo. Gênesis 39, versículo 5 fala o seguinte: desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos seus empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus, abençoa essa noite, abençoa cada coração sedento que chegou aqui essa noite. Deus, nós cremos e nós declaramos que iremos sair desse lugar saciado. Abençoa, Deus, cada mente, que a gente esteja cativo ao teu entendimento, Deus. Não a nós, mas a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Deus, que o Senhor seja exaltado essa noite, que a nossa vida ela possa ser transformada, que o nosso coração ele possa ser mudado, que a nossa mente ela possa ser renovada. Entregamos esse culto ao total controle das tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém. Esse texto, eu acho que a grande maioria de vocês já tiveram a oportunidade de ler, de conhecer a história de José, que é uma das histórias mais contadas em ministrações, contadas em filmes e novelas. E como vocês sabem, José foi alguém que foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Só que logo depois, José, ele teve um olhar compassivo de Potifar, que o acolheu e colocou como governante da sua casa. A Bíblia fala que José era um jovem íntegro, José era um homem temente a Deus, José era alguém, sabe, de boa aparência, a Bíblia fala. Um jovem muito zeloso com as coisas de Deus, um jovem que se preocupava com aquilo que Deus iria pensar. E a Bíblia fala por ele ser bonito, de boa aparência. A mulher de Potifar começou a cobiçá-lo dia após dia. Todos os dias essa mulher ia até José e tentava ter algo com ele. Todos os dias essa mulher ia até José e tentava atraí-lo. Mas a Bíblia fala que José ele se recusa. E uma das coisas que me chama mais atenção se encontra lá no versículo 9 desse texto. José ele olha para a mulher, quando a mulher tenta por mais uma vez ter relacionamento com José, ele fala: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Não tinha ninguém naquele momento, naquela casa. Aquela mulher vinha tentando ter algo com José e não conseguia, então ela pensou: talvez José tenha essa postura apenas porque ele está sendo vigiado. Talvez José, ele esteja me recusando porque tem pessoas olhando. Então ela aproveita um momento que não tinha ninguém na casa,
que não tinha ninguém vigiando, que não tinha ninguém preocupado com eles, e ela tenta algo com José. Mas José teve uma atitude que surpreendeu ela e disse: como poderia eu pecar contra o meu Deus? O que motivou José a não pecar não foi a vigilância. O que motivou José a evitar aquela mulher não foi porque tinha pessoas olhando para ele, não. Mas a Bíblia fala que o que movia o coração de José era o amor e o zelo que ele tinha por Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: meu irmão, Deus ele te vê. Sabe, nós como seres humanos, nós temos a tendência natural de agirmos diferente quando nós estamos em meio à vigilância. Muitas vezes nós somos uma pessoa quando nós estamos só, e somos outras pessoas quando tem gente nos olhando. É por isso que muitas vezes o teu pastor, o teu líder, ou alguém que te acompanha, ele acaba te confrontando uma hora a outra, dizendo: olha, você não pode ser crente apenas na igreja, você tem que ser fora também. Você não tem que ser honesto só quando tem alguém te olhando, quando ninguém estiver olhando, você tem que ser honesto também. E José foi alguém que entendeu isso. José foi alguém que não tinha olhos vigiando, não tinha pessoas olhando para ele, mas ele decidiu não pecar contra Deus. Ele decidiu tomar uma atitude diferente. Irmão, qual a sua motivação? O que move o seu coração? Quem você é quando você não está sob vigilância? Sabe, eu conheço alguns jovens líderes também, eu conheço alguns pastores, e vários deles já me relataram que o maior conflito que eles tiveram foi quando eles foram obrigados a ficar em algum momento só. Quando eles tiveram que fazer alguma viagem, quando eles tiveram que fazer algum intercâmbio, quando eles foram até algum lugar onde ninguém mais o conhecia. Sabe por quê? Porque nesse lugar o caráter deles iriam ser revelados. Nesse lugar eles teriam que realmente saber se realmente eles eram quem dizia ser. Porque naquele lugar não tinha ninguém que iria apontar o dedo para eles. Naquele lugar não teria ninguém que conhece ele, ou eles não teriam que manter a reputação e a boa fama que tinham. Então, eles relatavam que eram muito confrontados nesse momento. É por isso que a gente não pode viver perante a vigilância de homens. Não é isso que tem que mover o nosso coração. Qual a motivação que faz você fazer aquilo que você faz, irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você: Balaão era um homem de Deus, sim ou não? Sim, mas ele agia com a motivação errada. Ele profetizava por dinheiro. A Bíblia fala do rei Amazias, que era um rei de Israel, era um rei, sabe, que Deus levantou. E a Bíblia fala que ele fazia o que era certo, mas não fazia com interesse do coração, então por isso Deus não abençoava. Porque era alguém que fazia algo com a motivação errada. É por isso que Paulo fala: olha, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu venda tudo que eu tenho e entregue aos pobres, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado vivo, se eu não fizer com amor, de nada vale. Irmãos, viver o que você vive com a motivação errada não vale a pena. Viver o que você vive não adianta se não for real. Eu já falei isso aqui antes, talvez se você já me ouviu falar isso, mas eu tenho que repetir. Deus, Ele não está preocupado com aquilo que você finge ser, mas está preocupado com quem você é. Deus, Ele ama pessoas, Deus não ama personagens, irmãos. A gente não pode viver uma vida de hipocrisia, a gente não pode viver uma vida de aparências, não. Só que muitas vezes nós somos tentados a se preocupar mais com a nossa reputação, mais com a nossa aparência, do que o nosso caráter, do que com o que nós somos de verdade. A própria Bíblia fala que os homens, ele olha a aparência, mas Deus, ele olha o coração. Não adianta ter apenas uma aparência de piedade e negar ela a quem precisa. Paulo diz: olha, se afaste desses. Se afaste de quem tem aparência de piedade, mas nega a piedade. Não adianta, irmão, viver uma vida de hipocrisia. Mas Danilo, deixa eu dizer uma coisa para você: eu faço boas obras, eu faço coisas boas, será que Deus, Ele não me vê? Deus vê, irmão.
Deus, Ele está vendo as suas boas obras. Lá em Jó, capítulo 34, versículo 21. Abra comigo. Jó 34, 21. A Bíblia fala o seguinte: os olhos de Deus estão sobre os caminhos dos homens e veem todos os seus passos. Deus está vendo tudo aquilo que você faz, irmãos. Seja bom ou seja ruim, Deus está vendo. Deus está vendo todas as suas obras, seja com intenção boas ou intenção mais. Deus, Ele está vendo. Deus, Ele não viu apenas Davi quando Davi se tornou rei, mas Deus viu Davi quando ele era um pastorzinho de ovelhas. Deus não viu Noé apenas quando ele começou a construir uma arca, não. Mas Deus viu Noé quando ele era um pai de família, com um coração justo. Deus, Ele vê. Deus, Ele vê, sabe, quando você tem uma atitude correta. Deus, Ele vê quando você está servindo nessa casa com um coração íntegro. Deus, Ele vê quando você se preocupa com pessoas, sabe, com um coração genuíno. Deus, Ele vê tudo isso. Deus, Ele vê quando você está chorando no seu quarto e acha que ninguém se importa, ninguém vê. Ele está vendo. Deus, Ele está vendo, sabe, as dores que teu coração passa, Ele vê. Deus, Ele está vendo, irmãos, a luta que você passa na sua casa, Ele vê. Deus vê tudo isso, irmãos. E Deus, Ele é fiel e justo também. Só que entenda uma coisa: nós não podemos viver apenas de vigilâncias humanas, para mostrar aos outros que nós somos bons, para mostrar aos outros que nós fazemos coisas corretas. Lá em Mateus 6,1, se o telão puder abrir, Mateus 6,1, fala o seguinte: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa, ou sua total recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não seja como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Esse texto está dizendo: ora, não faça as coisas, não faça as suas obras apenas para você ser visto, e as pessoas olharem para você e dizer: cara, como ele é uma pessoa boa, como ela é uma mulher de caráter, como ela é uma mulher, sabe, prestativa. Deus, Ele está dizendo: olha, não seja como esses hipócritas, não seja falso, fazendo isso só para receber aplauso. Não seja como esses, que está, sabe, entregando cesta básica para a pessoa dizer como ela é boa. Não seja como esses que ajudam pessoas em troca de, sabe, de aplausos. Não seja dessa forma. Mas quando você fizer, faça em secreto, porque o Deus que vê você em secreto o recompensará. Não é para nós sermos vistos, irmãos. E da mesma forma, Deus ele quer nos alertar que a gente não tem que parar de fazer as coisas mais só porque estamos sendo observados também. Porque tem pessoas que só não fazem o que é errado porque tem gente olhando. Tem pessoas que só fazem o que é certo em troca de recompensa, em busca de recompensa, quer ser reconhecido o tempo todo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: eu vou falhar diversas vezes com vocês. Nem sempre eu vou conseguir reconhecer o quão bom você é. Nem sempre as pessoas que te conhecem vão poder reconhecer o quão generoso você é, nem sempre. Às vezes coisas passam despercebidas aos nossos olhos, mas nada passa despercebido aos olhos do Senhor.
nada passa despercebido aos olhos dele. A gente falou agora há pouco da história de José. Depois que José se recusa a se deitar com a mulher de Potifar, e ele foge da presença dela, tudo na vida de José começa a dar certo, sim? Não. A Bíblia fala que quando José foge, José se preocupou porque Deus estava vendo. José se preocupou em não ferir a Deus, e ele foge. A Bíblia fala que a mulher de Potifar começa a gritar, e diz que José tentou agarrá-la à força, e José é preso. José perde o cargo dele de confiança. As pessoas começam a duvidar do caráter de José. As pessoas começam, a descredibilizar aquilo que José tinha feito até aquele momento. José perdeu a confiança de Potifar. José perdeu a confiança dos empregados de Potifar. José passou anos numa cadeia injustamente. Danilo, então eu acho que era melhor José ter mantido a reputação dele, né? Não, cara. José sabia que Deus estava vendo. José sabia, e José tinha zelo pela presença de Deus. E mesmo José numa cadeia, a Bíblia fala que tudo que José fazia era abençoado por Deus. Tanto que um tempo depois, José se tornou governador, cara. Um cara que não estava nem aí para a sua reputação, mas estava dizendo, eu não abro mão do meu caráter. Deus, Ele estava vendo. Muitas vezes nós abrimos mão do nosso caráter por conta da nossa reputação. A gente acaba aceitando algumas coisas para ficar bem na fita com as pessoas. A gente acaba se posicionando de forma errada para as pessoas não lhe julgar ou não tratar você de forma diferente. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez o seu reconhecimento não venha da forma que você espera. Talvez José, depois de ter aquela atitude nobre, estava esperando um reconhecimento, não sei. Mas qual foi o reconhecimento de José? Foi parar na prisão. Talvez o reconhecimento não venha da forma que a gente espera. Lá em Atos 7:54, a Bíblia fala sobre Estevão. Quem aqui já leu sobre Estevão? Atos 7:54, olha o que a Bíblia fala. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Pode passar. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu. Estevão não estava preocupado com o que as pessoas estavam falando dele. Estevão estava ousado, Estevão estava cheio do Espírito Santo, Estevão estava pregando a verdade. Estevão conheceu Jesus, cara. E quando a gente conhece Jesus, não dá mais para estar negociando valores e princípios. Estevão sabia quem ele era. E a Bíblia fala que no momento que as pessoas estavam ao redor de Estevão, julgando com raiva, rangendo os dentes, a Bíblia fala que Estevão pega, cheio do Espírito Santo, e levanta os olhos aos céus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E a Bíblia fala, e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. A recompensa de Estevão nesse momento foi ser apedrejado. Estevão foi apedrejado nesse momento e morto. Mas o que Estevão fez, ele orou para os céus e viu Jesus em pé à direita de Deus. Diversas vezes na Bíblia você vai ver homens e mulheres de Deus ter a visão de Jesus sentado à direita de Deus. Mas Estevão viu Jesus em pé à direita de Deus olhando para ele. Talvez você esteja esperando uma recompensa, humana. Talvez você espere ser reconhecido por aquilo que você faz hoje. Mas sabe o que Paulo fala? Se a esperança que temos em Cristo é apenas para essa vida, nós somos os mais dignos de pena. Será que a motivação que você tem de fazer o bem, de ser uma pessoa melhor dia após dia, é apenas ser reconhecido? Será que a motivação de você fazer o bem é só porque os outros estão vendo? Sabe o que Davi fala lá no Salmos 37:25? Eu fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi, cara, alguém ser esquecido por ser justo. Eu nunca vi, Deus virar as costas
para aquele que serve a Ele com integridade. Eu nunca vi Deus desamparar pessoas que amam a Ele. Tem um testemunho que eu ouvi há um tempo atrás. Eu não vou dar detalhes porque eu posso errar no detalhe. Mas existia um missionário que ele tinha uma casa, tipo um orfanato, que acolhia crianças. E aquele orfanato estava passando muita dificuldade, estava passando fome naquele momento, as crianças estavam sem comida. E uma das mulheres que cuidava daquela casa chega até o dono desse orfanato e fala: Senhor, acabou a comida. A gente não tem mais comida para alimentar essas crianças, o que é que nós vamos fazer? E ele disse: nós vamos nos ajoelhar, porque eu sei que Deus é fiel e Ele vai prover. A história conta que esse homem se ajoelha, pede para as crianças ajoelharem também e começam a orar a Deus. Quando eles terminam a oração, começam a bater na porta, e de repente um homem diz: olha, eu estava passando aqui, eu estava indo a fazer uma entrega na cidade, mas quebrou aqui a minha carroça, e eu estou aqui com diversos pães que irão estragar aqui, eu preciso de dar destino, e eu trouxe aqui esses pães para você, você aceita? Logo depois chega um homem, para e diz: olha, eu tive um problema, sabe, e eu preciso me desfazer aqui, eu estou com vários litros de leite, e leite é perecível, se eu não der um destino ele vai estragar, e eu trouxe aqui litros e litros de leite para vocês. Cara, eu nunca vi um justo ficar desamparado por Deus. Eu nunca vi alguém que ama a Deus, que busca a Deus, que honra a presença dEle, ser desamparado. Se o seu coração está nele, cara, se você serve por Ele, se você faz tudo para a glória dEle, fique em paz. Fique em paz, porque você não vai ser desamparado. Você não vai ser esquecido por Deus. Só que entenda uma coisa: Deus, Ele também vê as suas más obras. Deus, Ele também vê aquilo que você faz de errado. Deus, Ele vê muitas vezes o nosso coração corrupto, que faz o que é certo com a motivação errada. É pior que um pecador, cara. Porque o pecador, ele peca de fora para dentro, mas muitas vezes a gente peca de dentro para fora. A gente está aqui, sabe, fazendo boas obras, a gente está aqui, sabe, muitas vezes ofertando e dizimando, mas com o coração retido. Pasmem, mas eu já vi pessoas entregar envelopes vazios, para dizer aos outros que estava ofertando, que estava dizimando, que estava ajudando a casa do Senhor, mas estava com o envelope vazio, para mostrar uma aparência de piedade. A Bíblia fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Se não for com alegria, não adianta. Se não for por generosidade, por gratidão, dizer: Deus, muito obrigado porque o Senhor tem me abençoado, eu quero abençoar a tua obra também, eu quero que a tua obra continue. Se for com esse coração, amém. Se não for, cara, é melhor que você fique sentado, sem problemas, sem constrangimento. Deus, Ele sabe o que nós fazemos. Abra comigo lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Êxodo 2:11. A Bíblia fala o seguinte, Êxodo 2:11. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, tudo já foi descoberto. Moisés, ele olha para todos os lados, vendo que não tinha ninguém, ele foi e matou o egípcio. Só que o grande erro de Moisés foi olhar para os lados, mas não olhar para cima. Sabe que muitas vezes a gente faz isso? A
A gente olha para todos os lados, mas não olha para cima. Na hora de ter aquela atitude que você não deveria ter, na hora de agir daquela forma que você não deveria agir, apenas preocupado com o que os outros iriam pensar. Cara, como é que a gente diz viver para Deus e a última opinião que a gente pensa é na opinião de Deus? Como é que a gente diz que ama a Deus e se preocupa com o que todo mundo vai achar, menos com aquilo que Deus vai achar? Não faz sentido. Esse foi o erro de Moisés. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta: quem é você quando ninguém está vendo? Difícil, né? Quais atitudes você toma? Quais pecados você cai? Colossenses 3:22 fala o seguinte: servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade no coração, temendo ao Senhor. Cansa, irmãos, querer agradar todo mundo. Lutar pela reputação cansa. Cansa você fingir o tempo todo ser quem você não é. É por isso que tem pessoas que muitas vezes chegam numa igreja, quer se encaixar e começa a fazer algo porque todo mundo está fazendo, mas não se sustenta. Por favor, se você está fazendo isso, não faça. Você não precisa dizer amém só porque seu irmão diz amém. Tem pessoas que começam a repetir, sabe, alguns tiques, alguns atos. Você já parou para pensar, você já viu, no momento que a galera está orando, o pessoal diz: Senhor Deus, meu Pai, Deus abençoe, e no seu... Está todo mundo repetindo esse tique. E eu lembro que eu reparava, eu disse: rapaz, todo mundo faz esse tique quando me converti. E depois eu vou lá: Senhor Deus, meu Pai, que o Senhor esteja... Às vezes a gente acaba reproduzindo, cara. Alguém fez aí. Amém, amém. Todo mundo sabe fazer. Só que a gente não pode viver, sabe, numa domesticação. A gente não tem que viver numa religiosidade, mas a gente tem que permitir ser moldado pela verdade do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho não é uma mudança estética, não é uma mudança de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Tem pessoas que mudam a forma de vestir, mudam o corte de cabelo, mudam os adereços que usa, só para ser aceito, mas enquanto lá dentro não deixa ser mudado ainda. Não deixa a luz do Evangelho penetrar, sabe, e trabalhar no coração. Uma hora ou outra essa pessoa não vai aguentar mais, vai estar cansada. Sabe, o nosso Jesus, ele foi chamado de beberrão. O nosso Jesus, as pessoas apontavam para ele e diziam: esse cara é amigo de pecador, esse cara aí não tem credibilidade não. Já parou para pensar se ele se preocupasse com a opinião dos outros e mudasse quem ele era? Não existiria salvação para nós. Tem um momento lá em Gálatas 2:11 que Paulo, ele repreende Pedro. Gálatas 2:11, se você não puder abrir, eu queria ler isso com vocês. Pedro, aquele mesmo que caminhou com Jesus, um dos pilares, sabe, um dos fundamentos ali na nova igreja do Senhor, ele começa: olha, quando porém Pedro veio a Antioquia, eu enfrentei face a face por sua atitude condenável. Paulo era duro, né? Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando porém eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar.
Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como um gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Paulo olha para Pedro e diz: você é um hipócrita. Porque quando não tem crente ao seu redor, você age de uma forma, quando os crentes chegam, você é de outra forma. Você conhece alguém assim? Quando está no meio dos crentes, você é um, mas quando está no trabalho é outro. Quando está na igreja, você é um, mas quando vai para a faculdade é outro. Por quê? Até Pedro e Barnabé caiu nessa, cara. Sabe, não tem problema você se preocupar com a sua reputação, muito pelo contrário. Provérbios 22:1 fala o seguinte: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. É muito massa você ter uma boa reputação, você tem que ter um bom nome sim. Mas você não tem que ser refém disso. O seu bom nome, a sua reputação tem que ser reflexo do seu caráter, não ao contrário. As pessoas têm que ter, sabe, uma boa visão do seu nome, uma boa visão de você, porque você é uma pessoa honesta, porque você não tem fama de caloteiro, porque você é uma pessoa que ama o próximo, porque você é uma pessoa, sabe, que se dispõe a ajudar os outros. Se a sua reputação for dessa forma, pelo bom caráter que você tem, por quem você é, massa. Mas se não for dessa forma, não adianta. Colossenses 3:23 fala o seguinte: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita, e nisso ninguém será tratado com parcialidade. Ninguém, cara. Se as suas atitudes são boas, amém, você vai ser recompensado. Mas se for má, você também será. Ninguém será tratado com parcialidade. Provérbios 15:3 fala o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 5:21 fala: porque o caminho dos homens estão diante dos olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Hebreus 4:13, se o telão puder abrir, Hebreus 4:13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todas as coisas estão expostas, não só aos olhos de Deus, mas ao Deus que nós temos que prestar contas, ao Deus que vai nos julgar, irmãos, ao juízo de Deus. Tem uma modinha aí fora que diz: não julgueis, só Deus pode me julgar, né? Tem um teólogo, Walter McAllister, fala o seguinte: as pessoas falam, só Deus pode me julgar. E eu pergunto, isso não te assusta? Você que fala, só Deus pode me julgar, você está tranquilo? Se o julgamento fosse hoje, está tranquilo? Deixa eu dizer uma coisa para você: no último dia, a gente não vai poder dizer: Jesus, eu quero me arrepender daquele pecado. Jesus, sabe aquilo que eu cometi, eu me arrependo agora. Agora já era, irmão. E nós nunca saberemos quando vai ser esse dia. A Bíblia fala que o dia do Senhor será como um ladrão que vem à noite, ninguém sabe a hora nem o momento. Pode ser agora, nesse exato momento, Jesus parar o culto e dizer: é agora, começou. Será que você está preparado? E já estou terminando. Eu queria que você abrisse comigo lá em Apocalipse 2:18.
Apocalipse 2:18. Tá quase lá. Apocalipse 2:18. Amo vocês. Apocalipse 2:18 diz o seguinte. Foca aqui. Olha na tua Bíblia, tá? Quem tiver sem Bíblia, olha para a pessoa do lado. Ao anjo da igreja. Amém, amo vocês. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Pode passar. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Amém. Versículo 23, perdão. Mais uma. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Deus, ele começa dizendo: essas coisas diz o Filho de Deus. Jesus, aquele que irá julgar, ele fala: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao bronze polido. Isso quer dizer juízo, irmão. A gente ama dizer: os seus olhos são como fogo, o seu olhar me consumiu. É o juízo. Vai vir como fogo, e aquilo que for para já era. E ele diz: eu conheço as suas obras, as coisas boas que você faz. Eu conheço, sabe, o seu serviço, a sua perseverança. Eu vejo que as obras são mais numerosas agora do que no princípio. Eu tenho visto tudo isso. Mas eu tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher Jezabel, que se declara profetiza e não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas ao ídolo. E tem algo que eu quero que você se atente a isso. No versículo 21 ele fala o seguinte: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. Muitas vezes a gente vê essa graciosidade de Deus e nos dá tempo para que a gente possa se arrepender como impunidade. Às vezes a gente acha, porque a gente peca, porque a gente erra e o juízo não vem agora, a gente acha, está tudo bem. Eu posso continuar fazendo, eu posso continuar errando, eu posso continuar sendo hipócrita, porque Jesus já perdoou. É porque agora a gente está no tempo da graça, a gente pode fazer o que quiser. Não, irmãos. A graça não foi de graça, ela custou tudo a Deus. A graça não é um passe livre para você pecar, não. Mas a graça é uma autoridade para você vencer o pecado. E Deus, ele está dizendo: olha, eu dei tempo para que você se arrependesse. Eu estou dando tempo para que você se arrependa, para que você acorde. E ele diz: e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Não é só suas atitudes que serão julgadas, mas seus pensamentos, o seu coração. Tudo isso será julgado por Deus. Eu sou aquele que sonda mentes e corações.
e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Irmãos, precisamos de conserto. Nós servimos a um Deus que tudo vê. Nós servimos a um Deus que nos conhece. Talvez a pessoa que esteja sentada do seu lado conheça você há anos, ande com você há anos, mas não te conhece como Deus te conhece. Nem a sua mãe, seu pai, sua avó, aqueles que te conhecem desde quando você nasceu, conhecem você como Deus te conhece. A Bíblia fala sobre a história de Davi, que no momento que os reis estavam em guerra, Davi permaneceu no palácio. Então Davi simplesmente vê uma mulher tomando banho, vê Betseba tomando banho, chama aquela mulher para o seu palácio, tem relações com ela. O marido de Betseba estava em guerra, estava defendendo o reinado de Davi, e Davi se aproveita disso e dorme com a mulher do cara. Logo depois essa mulher engravida. Davi manda chamar o marido dela e diz: olha, deite com ela, vá deitar com sua mulher, eu só quero relatórios da guerra. Aquele homem íntegro, servindo ao reinado do Senhor naquele lugar, servindo ao povo de Deus, ele diz: ei, eu não posso dormir com minha esposa enquanto os meus irmãos estão em campo de batalha. Um cara fiel, um cara íntegro. A Bíblia fala que Davi, quando soube disso, diz: eu preciso fazer alguma coisa, senão a minha reputação vai ser arruinada. Eu preciso agir, eu preciso tomar uma decisão. Então ele escreve uma carta a punhos, mandando para que coloquem esse homem na guerra, no campo de batalha, lá na frente, para que ele seja morto. Aquele homem fiel a Davi, fiel ao seu Senhor, fiel ao seu rei, ele pega a sua sentença de morte, e ele nem lê aquela carta, confiando no seu rei, ele entrega ao comandante, e ele é morto em campo de batalha. Aquilo que começou com adultério, terminou com assassinato. Aquilo que começou, talvez aos seus olhos, como algo pequeno, pode te levar ao fundo do poço se não tiver arrependimento, se não tiver mudança. Irmãos, Deus está vendo. Nós servimos a um Deus que te vê, cara. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Sabe, cara, eu não estou aqui como um juiz para apontar os teus pecados, mas eu estou aqui como um amigo para te apontar o caminho. Eu não estou aqui, sabe, como uma pessoa perfeita. Não, eu falho que nem vocês, cara. Eu estou aqui, sabe, como um irmão dizendo: olha, a gente precisa melhorar, a gente precisa ser diferente, a gente precisa se arrepender. A gente não pode, sabe, se conformar. Cara, eu não estou aqui para te trazer um peso, eu estou aqui para te trazer esperança. Eu não estou aqui, sabe, para te deixar triste e dizer: olha, você é isso, você não é isso. É para dizer você: ei, ainda dá tempo. O juízo ainda não veio, ainda dá tempo. Dá tempo de abandonar.